programa Saber Direito desta semana é com o professor Cláudio Grande Júnior. O curso é sobre direito agrário. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, sou Cláudio Grande Júnior, mestre em Direito Agrário e procurador do Estado de Goiás. Estamos aqui hoje falando sobre direito agrário. Na aula de hoje, mais especificamente, vamos tratar de alguns dos institutos jurídicos agrários. Vimos nas aulas anteriores que o direito agrário se relaciona com as questões sociais, ele disciplina as questões sociais e econômicas relacionadas com o exercício das atividades agrárias no ambiente capitalista. Dessa normatização do direito agrário, da reunião de algumas dessas normas, surgem os institutos jurídicos agrários. Institutos esses relacionados com as questões agrárias, as questões sociais e econômicas ligadas com as atividades agrárias. A gente sabe que, em grande medida, as atividades agrárias dependem da terra. Embora, na primeira aula, tenhamos falado de teorias, por exemplo, a teoria da agrariedade, que diz que a terra não é indispensável para as atividades agrárias, isso constitui uma exceção. Na grande maioria dos casos, a terra, principalmente no Brasil, é indispensável para o exercício das atividades agrárias. Assim, o direito agrário, obviamente, tem vários institutos jurídicos voltados para a questão da terra, principalmente tendo em vista que a questão agrária principal no Brasil, historicamente, é exatamente a questão do acesso à propriedade da terra, da concentração fundiária nas mãos de poucas pessoas, enquanto grande parte da população fica sem nenhuma propriedade de terras agricultáveis, terras rurais. Bem, os primeiros institutos jurídicos que vêm à mente quando se fala em imóveis rurais, em terras agrárias, são os institutos da reforma agrária e o da desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, ou simplesmente desapropriação agrária. Sem dúvida nenhuma, são dois institutos jurídicos importantíssimos, inclusive para a autonomia do direito agrário. São tão importantes que esses institutos nós vamos deixá-los para a última aula, juntamente com a abordagem sobre a política agrária. Hoje, portanto, não trataremos deles. São institutos que se relacionam com a terra, mas não trataremos deles. Vamos aí abordar outros institutos jurídicos agrários relacionados com a terra como suporte para a atividade agrária. E o primeiro desses institutos é o Instituto do Imóvel Agrário. Vários autores consagrados chegaram a falar em imóvel rural, por ser essa a expressão utilizada na legislação brasileira em vários dispositivos legais. Contudo, relembrando aí as lições da primeira aula, agrário e rural não são sinônimos. Rural denota uma ideia de localização, significando simplesmente algo que não está na cidade, algo que não está na urbs, algo que não é urbano. Já agrário vem do latim ager, que era o antigo terreno romano cultivado ou cultivável, significando, portanto, a terra suscetível de produção. Desse modo, agrário se refere ao trabalho humano associado com os fatores produtivos da terra. Se a legislação agrária, em vários momentos, fala em imóvel rural, quando na verdade deveria falar em imóvel agrário, é um erro que acontece e a gente tem que estar sempre atento ao analisar essa legislação, principalmente que é uma legislação antiga, uma legislação grande parte da década de 1960 e de 1970. Essa legislação, às vezes, faz aí a mistura entre rural e agrário, porém, os juristas, ou a ciência do direito contemporâneo,
não pode se descuidar de aceitar tal mistura. Então, sempre, ao analisar a lei, tem que ver aí se é agrário ou rural. Então, no caso do imóvel, embora a legislação fale imóvel rural, sabe, o entendimento, por exemplo, de Gustavo Elias Carlos Rezec é de que, na verdade, deveria falar em imóvel agrário. E, em parte, aí, com razão. Então, o Carlos Rezec, ele dedicou aí toda uma obra apenas ao imóvel agrário. Tem um livro lá, o imóvel agrário, procurando distinguir o imóvel agrário do imóvel rural. Eu destaquei aqui uma passagem do livro dele, ele fala aqui: podemos defender a designação imóvel agrário como aquele destinado efetiva ou potencialmente à atividade agrária, paralela à designação imóvel rural, como aquele localizado na zona rural do município. Com toda razão essa abordagem. Contudo, a gente vai ver aí que a legislação agrária, embora o Instituto devesse chamar imóvel agrário, várias vezes fala em imóvel rural e realmente querendo delimitar apenas o imóvel fora da cidade mesmo. Sabe? Então, muitas vezes, a legislação agrária está querendo tratar do imóvel agrário rural. A gente falou antes, pode ter aí o imóvel agrário urbano, mas a preocupação maior do direito agrário é com o imóvel agrário rural. Isso aí a gente percebe no artigo 4º, inciso 1 do Estatuto da Terra, quando ele faz uma classificação dos imóveis rurais. O início do artigo 4º, o inciso 1 dele, é até infeliz. Fala lá que imóvel rural é o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja sua localização, que se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial, quer através de planos públicos de valorização, quer através da iniciativa privada. Vejam só, esse artigo 4º, inciso 1, a crítica do Gustavo Rezec é pertinente. Sabe? Começa falando, imóvel rural é o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização. Não tem sentido falar que em imóvel rural dentro da cidade. Sabe? Isso não é... O inciso 1 aí está querendo falar, na verdade, de imóvel agrário, não está querendo falar de imóvel rural, sabe? E ainda comete uma outra confusão, fala que o imóvel agrário, o imóvel rural, tem que ser um prédio rústico, ou seja, um imóvel que sofreu pouca intervenção do homem, pouca artificialização, sabe? Também não procede. Nas aulas anteriores a gente viu que a gente pode ter aí atividades agrárias em ambientes bem artificializados, sabe? Embora isso seja exceção, a regra é da utilização da terra para atividade agrária, sabe? E essa utilização da terra exige que não haja muita artificialização do meio. Exige a terra mesmo, brotando do solo, sabe? E nela sendo exercida a atividade agrária. A gente concorda com o Rezec, de fato esse é um problema terminológico que exige aí correção legislativa. Enquanto essa correção não vem, a gente vai interpretando a lei aí com todo o cuidado possível, sabe? Como a gente fez aí no artigo 4º, inciso 1, sabe? Qual a gente até criticou aí dele estar falando em imóvel rural, quando na verdade ele está falando em imóvel agrário. Bem, só que prosseguindo aí na análise do Estatuto da Terra, a gente percebe aí que, embora ele tenha feito esse equívoco inicial, ao longo de outros artigos ele está querendo mesmo se restringir apenas ao imóvel rural, o imóvel rural agrário. Isso porque a maioria dos institutos imobiliários agrários previstos no Estatuto da Terra se voltam exatamente para imóveis rurais. Por exemplo, a classificação dos imóveis rurais trazida no Estatuto da Terra é uma classificação eminentemente para imóveis rurais. Assim, a abordagem é do agrário, mas a classificação apresentada ali é para imóveis rurais. Veja só, a classificação consta o minifúndio, a propriedade familiar, a empresa rural e o latifúndio. Não tem como a gente pensar em latifúndio na zona urbana. Pelo menos
como está conceituado ali no Estatuto da Terra. Sabe? Aliás, nem a propriedade familiar, sabe, dá para ser, em regra, dá para ser imaginada no meio urbano, sabe? Porque ela é calculada em módulos rurais, sabe? E esses módulos rurais são fixados em hectares, sabe? Sendo que cada hectare tem 10 mil metros quadrados. Então, no final das contas, são imóveis, não tem como você imaginar aí imóvel urbano desse tamanho. Sabe? Imóvel urbano desse tamanho acaba sendo um desvirtuamento. Sabe? Não pode ser, um imóvel urbano desse tamanho não é um pequeno imóvel, é um imóvel grande. Então, essa classificação aí do Estatuto da Terra é uma classificação de imóveis agrários, mas imóveis agrários rurais. Bem, pelo Estatuto da Terra, o imóvel agrário rural ideal é a propriedade familiar. Ela está definida aí no mesmo artigo 4º, só que no inciso 2. Está definida como aquela suficiente a garantir a subsistência e o progresso social e econômico da família agricultora. Vou ler aqui o texto legal. Propriedade familiar, o imóvel rural que, direta e pessoalmente, explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada região e tipo de exploração e, eventualmente, trabalho de terceiros. Então, é um imóvel de uma dimensão tal que absorva aí todo o trabalho da família e que garanta essa família a subsistência, mas não só a subsistência, também o desenvolvimento social e econômico. Como assim? É um imóvel que permita a produção de um excedente, além da subsistência, e esse excedente possa ser comercializado, e com essa comercialização desse excedente, essa família tem aí uma renda para conseguir progredir economicamente e também socialmente. A ideia de imóvel rural, de propriedade familiar, está muito ligada aí ao chamado módulo rural. Sabe? Tanto que o inciso 3 do mesmo artigo do Estatuto da Terra fala que o módulo rural é a área fixada nos termos do inciso anterior. O inciso anterior é o inciso que trata da propriedade familiar. Então, em outras palavras, o módulo rural expressa a área necessária para a propriedade familiar, nos termos aí que a gente acabou de explicar. Se o imóvel não for suficiente para atender os requisitos da propriedade familiar, a gente tem o chamado minifúndio. Tá no inciso 4 aí do Estatuto da Terra, fala que minifúndio é imóvel rural de área e possibilidades inferiores às da propriedade familiar. Ou seja, é o imóvel que não garante à família a subsistência ou, se garantir a subsistência, não garante que eles tenham aí algum excedente que lhes possibilite progredir social e economicamente. Fica claro assim que o minifúndio ele é um imóvel deficitário e, por ser deficitário, é um imóvel indesejado pelo direito agrário. Por isso, o minifúndio ele é desestimulado pela legislação, que, dentre várias medidas de desestímulo ao minifúndio, uma delas é a proibição da alienação de áreas inferiores ao módulo rural ou à fração mínima de parcelamento. Esse módulo rural, na época do Estatuto até falava-se módulo rural, com o tempo aí passou a falar em módulo parcela mínima de fracionamento, e por fim a legislação fez o desserviço de falar também módulo fiscal, sabe? Acabou que virou uma coxa de retalho, ora módulo rural, ora módulo fiscal, ora para um fim, ora para outro, sabe? De qualquer forma, que é um curso introdutório, sabe? Quem está começando a se dedicar ao direito agrário tem que saber que aí a fixação de áreas, conforme a região, sabe? Tendo em vista aí a propriedade familiar, sabe? Essa fixação ela se dá em módulos. Antigamente falava módulos rurais, ultimamente tem se falado mais em módulos fiscais, sabe? A referência que tem sido feita é o módulo fiscal, que era um módulo utilizado, foi inicialmente utilizado para fins tributários. O minifúndio é indesejado, de forma que também o Estatuto da Terra prevê a possibilidade de desapropriação do minifúndio para, posteriormente, ser recomposto em propriedades maiores. Então,
direito agrário ele combate tanto o latifúndio como também o minifúndio. São dois imóveis aí que são socialmente indesejáveis. Sabe? Assim, o Estatuto da Terra, por ordem crescente, nós temos a seguinte classificação dos imóveis. Um minifúndio, que é esse que não atende a esses requisitos. Segundo, a propriedade familiar, que é tido como o imóvel ideal, né? Pelo menos na forma como está redigido o Estatuto da Terra. E o terceiro é a empresa rural. A empresa rural está definida no mesmo artigo 4º, no inciso 6, fala que é um empreendimento de pessoa física ou jurídica. Estou lendo aqui o inciso 6. Empresa rural é um empreendimento de pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que explore econômica e racionalmente imóvel rural, dentro de condições de rendimento econômico da região em que se situe e que explore a área mínima agricultável do imóvel segundo padrões fixados pública e previamente pelo Poder Executivo. Esse imóvel é um imóvel agrário maior do que a propriedade familiar e trabalhado necessariamente de forma empresarial. Enquanto que a propriedade familiar é trabalhado, em regra, de forma familiar, aqui no caso a empresa rural ela é gerida mesmo, por isso tem esse nome empresa, ela é gerida como uma empresa agrária, sabe? Mas aí sempre tentando buscar atender a função social da propriedade. Pode ser que a propriedade, pode acontecer aí da propriedade familiar ser uma empresa agrária. Fazer uma explicação aqui. Essa empresa rural, que trata aqui o Estatuto da Terra, ela não se confunde com a empresa agrária. Essa expressão empresa agrária está muito em voga atualmente. Sabe? Ela se refere a qualquer qualquer estabelecimento aí que explore de forma empresarial as atividades agrárias. Pode compreender até propriedades familiares. Vamos supor que é uma propriedade familiar, inicialmente ela é trabalhada pela família, mas depois ela progrida de uma forma tal que ganha aí uma conotação de uma empresa, sabe? Então ela pode ser considerada uma empresa agrária, um conceito mais amplo. Já a empresa rural, que está falando esse inciso 6 aí, na verdade falando em empresa, mas na verdade ela se refere ao imóvel, até uma incongruência terminológica, sabe? É o imóvel aí igual ou maior do que a propriedade familiar, trabalhado de forma empresarial. Essa questão de empresa rural, essa denominação, acredito que ela tenha que ser revista aí pela legislação, porque acaba que causa essa confusão, sabe? A pessoa confunde empresa rural com empresa agrária. Acredito que foi uma expressão, acabou que foi infeliz. Sabe? Na época não, mas hoje, sabe? Acabou que ela ficou infeliz. Bem, por fim, o Estatuto da Terra fala no latifúndio. Duas espécies de latifúndio. Sabe? Fala no latifúndio por extensão, aquele que excede 600 vezes o módulo fiscal. Por isso já tem uma ideia aí. Quando fala em módulo, a gente pensa muito em propriedade familiar. E aí você vê o imóvel 600 vezes maior, seria aproximadamente isso. 600 vezes maior do que a propriedade familiar. Esse é o latifúndio por extensão. E tem também o latifúndio por exploração, que é o imóvel, aí pode ser um imóvel igual ou maior do que um módulo rural, pode ser até uma propriedade familiar, o imóvel que se enquadraria como propriedade familiar ou empresa rural, mas que não é explorado. Sabe? Então, todas essas duas formas de latifúndio são indesejadas. O pior dos cenários, obviamente, é a combinação de ambos. O latifúndio por extensão e que não é explorado. A Constituição, por sua vez, preferiu uma outra classificação. Ela preferiu classificar os imóveis simplesmente em pequena propriedade rural, média propriedade rural e grande propriedade rural. Classificação essa tendo em vista principalmente a aplicação ou não do Instituto da Desapropriação para fins de reforma agrária. Então, chegando a esse primeiro terço da aula, sabe, estamos falando dos institutos jurídicos agrários, que são institutos relacionados com as atividades agrárias, ou seja, eles
concentram as normas que tratam de questões agrárias diversas. Temos institutos ligados à terra como suporte para as atividades agrárias. Aí começamos a abordar, aí, no caso, o imóvel rural e as possíveis classificações do imóvel rural, duas delas, e uma do Estatuto da Terra, que a gente abordou bem, e outra aí que é a da Constituição, que depois, com o Tratado de Reforma Agrária, a gente volta. E há também institutos jurídicos agrários relacionados com as condutas humanas nas atividades agrárias. E aí a gente vai acabar vendo aí os contratos agrários mais adiante. Chamo então a primeira pergunta da aula de hoje. Professor, meu nome é André Borges. Eu queria saber, existe um tipo de posse diferenciada chamada posse agrária, distinta da posse civil? André, ótima sua pergunta. Essa posse agrária é tipo um Eldorado perdido aí do direito agrário, sabe? Mas essa posse agrária está bem relacionada aí com as origens do direito agrário no Brasil, sabe? A gente viu lá a uso campeão agrária, lá referido na Constituição de 1934, né, que é aí seria o ápice da chamada posse agrária, sabe? Com a evolução do direito civil, ele acabou que foi se aproximando muito do direito agrário, sabe? E essa diferença entre posse agrária e posse civil foi sendo minimizada, sabe? O que acontece aí é algo parecido com o que acontece com o direito processual civil e o direito processual do trabalho. Muitas vezes o direito processual do trabalho inova, né? E depois de um tempo o direito processual civil copia essas inovações e se aproxima de novo do processo do trabalho. Aqui é a mesma coisa. Historicamente sempre se pensou numa posse agrária distinta da posse civil, mas com a evolução aí do direito civil agregando muito a questão da função social, ela se aproximou dessa posse agrária. Contudo, ainda é possível aí perceber uma diferença da posse agrária com relação à posse civil. Anotei aqui. A posse civil ela pressupõe simplesmente o exercício pleno ou não de alguns dos poderes inerentes à propriedade, aquela posse definida lá no Código Civil. Já a posse agrária ela tem um plus. Ela pressupõe o exercício de atividades agrárias respeitando a função social do imóvel. Ou seja, não basta apenas ter a posse do imóvel, lá como no direito civil. Você tem que ter a posse do imóvel e estar ali desenvolvendo alguma atividade agrária e com essa atividade agrária estar dando cumprimento social à função da terra, sabe? Bem, mas não basta apenas fazer essa distinção se ela não tiver alguma relevância e alguma repercussão prática, sabe? Bem, para ter relevância, para que a posse agrária tenha relevância, é necessário que a gente reconheça alguma prevalência dela sobre a posse civil. E a repercussão disso na prática é não admitir proteção possessória civil, de não admitir proteção possessória a quem não exercite posse agrária em face de quem tenha a posse agrária. Tentar explicar isso aqui melhor. Um exemplo, sabe? Vou pegar um indivíduo que tem a propriedade ou a posse de um imóvel rural perfeitamente apto à exploração agrária. Porém, ele não desenvolve a atividade agrária nesse imóvel. Pode ter a posse dele lá, propriedade, mas deixa ele lá largado. De repente não, alguma pessoa chega, toma posse desse imóvel e nele explora atividades agrárias, cumprindo a função social desse imóvel. O primeiro, suponhamos aí que o proprietário, o posseiro antigo, tente entrar com uma ação possessória contra esse segundo, que tem a posse agrária, sabe? Se a gente aceitar uma relevância, uma preponderância da posse agrária sobre a posse civil, sabe, o primeiro não vai poder ter a proteção possessória em face do segundo. O primeiro tinha apenas a posse civil, enquanto o segundo é a posse agrária. Então, o primeiro não poderá invocar a proteção possessória em face do
segundo, não vai poder entrar com ação possessória em fato segundo. Ele tem que, se o imóvel for um imóvel agrário ou com aptidão agrária e o possuidor não estava exercendo essa posse agrária, estava só com posse simples, se uma outra pessoa vem e desenvolve essa posse agrária, sabe, o primeiro não poderia ingressar com ação possessória em face do segundo. Um segundo exemplo, um outro exemplo aqui para tentar clarear mais. Vamos supor nesse mesmo imóvel, a pessoa tem lá, o proprietário ou possuidor original tem esse imóvel, sabe? Tem um imóvel agrário, com potencial agrário e nada faz nele. Depois vem uma outra pessoa, se apossa desse imóvel, mas não desenvolve atividades agrárias nele. Vamos supor que só derrube umas árvores e use lá para guardar entulhos, sabe? Nesse caso, sabe, o primeiro, que é o proprietário, o primeiro possuidor, sabe, ele tem proteção possessória em face segundo, que a posse do segundo, na verdade, é uma posse equivalente quando o primeiro. Ambos têm posse civil, sabe? Então, aí nenhum dos dois tem posse agrária, sabe? Então, o primeiro lá, ele perdeu a posse e pode entrar com ação em face do segundo. Já no primeiro exemplo, não. No primeiro exemplo, ele tinha lá o imóvel agrário, não desenvolveu posse agrária nele, sabe? Chegou uma outra pessoa lá, passou a exercê-la, sabe? Aí, essa posse agrária do segundo, sabe, é mais forte do que a posse meramente civil do primeiro. Então, o primeiro não poderia não poderia ter sucesso com uma ação possessória em face lá do possuidor agrário. Outra repercussão disso é que, então, aceitando-se essa teoria, sabe, nas ações de reintegração de posse de terras agrárias, faz todo sentido exigir que o autor demonstre o cumprimento aí da função social da terra mediante uma posse agrária, sabe? Não basta só demonstrar posse civil, tem que mostrar que está cumprindo a função social da terra através de uma posse agrária. Outro detalhe quanto a essa posse agrária, sabe? Ela é sempre uma posse direta, ao contrário da posse civil, que pode ser uma posse indireta. E o ápice da chamada posse agrária é a consumação da uso capião agrário, atualmente prevista no artigo 191 da Constituição Federal. Essa uso capião, agora vamos passar aí para um outro instituto, a gente falou aí do primeiro instituto, respondendo a pergunta do aluno, o Instituto Jurídico da Posse Agrária, né? Como reconhecer uma posse agrária distinta da posse civil e, inclusive, prevalente sobre a posse civil. Ela tem por apogeu aí a uso capião agrária e esse é o segundo instituto que abordamos aqui nessa parte da aula, sabe? Essa uso capião agrária foi chamada de uso capião pro labore, sabe? Ela surgiu lá na Constituição de 37, foi repetida surgiu na Constituição de 34, foi repetida na de 37, de 46 e está aí entre nós agora com a Constituição de 1988. Ela exige aí a posse agrária, exige que esteja sendo o imóvel usado para fins agrários, sabe? E tem esse requisito, mas aí, por outro lado, ela abranda em outros requisitos. Ela põe um prazo menor, um prazo de 5 anos, sabe? Tem um prazo de 5 anos. Hoje esse prazo, em face do novo Código Civil, acabou que se aproximou de novo do uso capião comum, lá tratada no direito civil. Mas, de qualquer forma, acaba sendo um benefício para quem está exercendo a posse agrária, sabe? De conseguir aí adquirir a propriedade desse imóvel. Então, o que a Constituição fala? Ela exige o prazo de 5 anos, exige que nesse período seja dada produtividade à terra pelo trabalho individual ou familiar, e, além disso, impõe outros requisitos. Sabe? Exige que o possuidor não seja proprietário de outro imóvel rural ou urbano, tenha na área usucapienda sua moradia, que a área usucapienda esteja em zona rural, ela fala imóvel rural, sabe? Que aí se for urbano é outra usucapião especial urbana, aí já não é para atividades agrárias, que a área não seja superior a 50 hectares e que o imóvel não seja público. Isso aí está no parágrafo único do artigo 191. Aí,
professor Benedito Ferreira Marques fala até que, por desencanto dos agraristas, na última hora incluir esse parágrafo único no artigo, proibindo a uso capião de imóveis públicos, que antes, a uso capião agrário, a uso capião especial, a prolabore, sobre imóveis públicos, que antes era permitida. É muito criticado o limite de 50 hectares, pelo que a gente viu aí sobre propriedade familiar e módulo, é melhor adotar a expressão módulo, né? Que às vezes 50 hectares, dependendo do município, é muito, sabe? Em outros não dá nem um módulo, sabe? E a outra crítica é quanto a gente já falou, da proibição de uso capião de imóveis públicos. Bem, agora vamos tratar, a gente encerra aí a parte do uso capião agrário, vamos tratar agora de uma outra vertente do direito agrário que tem causado muita polêmica, sabe? Aqui encara o exercício da atividade agrária como atividade empresarial. Na época do Código Civil de 16, do Código Comercial de 1850, isso aí não suscitava dúvidas. Prevalecia na época a teoria dos atos de comércio, e por essa teoria só se enquadrava no direito comercial quem praticasse aqueles atos de comércio, e a atividade agrária não era descrita ali, exceto quando feita por sociedade anônima, sabe? Aí a sociedade anônima, uma lei especial falava que a sociedade anônima era sempre comercial. Era a teoria francesa dos atos de comércio. Com o Código Civil de 2002 foi adotada a teoria italiana da empresa. Empresa como toda atividade profissionalmente organizada, sabe, visando a produção e circulação de bens e serviços. E aí, em princípio, ela abrange, né? No primeiro momento, ela parece abranger a atividade agrária, sabe? E aí começaram a querer puxar atividades agrárias para dentro do direito empresarial e, consequentemente, trazer o próprio direito agrário inteiro para dentro do empresarial. Eu entendo aí que isso procede, eu entendo que nem sempre. Sabe? Realmente, aí eu fiz algumas anotações sobre isso, realmente um grande empreendimento de agronegócio pode e deve ser considerado uma empresa, no caso uma empresa agrária. Mas a agricultura familiar, conforme a definição que vimos agora há pouco, é ou pode ser uma empresa agrária? Acredito que na maioria das vezes as entidades familiares que trabalham em propriedades familiares, elas não preencherão o requisito de organização exigido pelo artigo 966 do Código Civil. E quando preencher é uma outra questão, sabe? Atividade agrária por eles exercida, em parte, atividade de subsistência. E, em parte, atividade voltada à comercialização de algum excedente. Sabe? Entendo que essa atividade de subsistência não pode ser encarada como atividade empresarial. Não discordo totalmente disso. Sabe? Pode ser, eventualmente, aí que conforme a propriedade familiar vá sendo tocada, sabe que num dado momento ela deixe de produzir para subsistência, ou produza minimamente para subsistência, de forma que o que é produzido para comercialização prepondere. E aí, nesse caso, sim, você pode até alegar, não, ali temos uma propriedade familiar que é trabalhada de forma empresarial, então seria uma empresa agrária. Mas nem sempre isso acontece. Outro instituto aí do direito empresarial que tentam trazer para o direito agrário é o do estabelecimento empresarial, sabe? Aí cai lá no mesmo problema da empresa agrária, sabe? Entendo que só há estabelecimento empresarial quando realmente a atividade agrária é exercida aí de forma empresarial. E isso, nem sempre isso acontece, sabe? Bem, para corroborar essas alegações que eu estou falando aqui, contrárias ao enquadramento sempre da atividade agrária como empresarial, sabe? Gostaria de citar aqui o artigo 971 do Código Civil, que fala que o empresário cuja atividade rural constitua sua principal profissão, ele tem a faculdade de se inscrever no registro civil, no registro público das empresas mercantis. Ou seja, a legislação quis dar a ele essa faculdade, sabe, de, se sua atividade agrária for organizada de forma tal que seja empresarial, você pode aí fazer essa inscrição. Mas deixou isso
facultativo, sabe? Se ele não atender isso aqui, ele não vai sofrer nenhum tipo de sanção, sabe? Mas se ele resolver atender, ele se equipara aí aos outros empresários para todos os fins. Temos que fazer um detalhe, abordar um pequeno detalhe aí. Sociedades anônimas. A gente falou que na legislação anterior elas eram sempre comerciais, mesmo se exercesse atividades agrárias. Isso continua. Atualmente, se a sociedade anônima exercer atividade agrária, ela é necessariamente uma empresa agrária. Isso por causa de sociedades anônimas. Porém, cooperativas não são enquadradas como entidades empresariais. E a gente viu na aula anterior que o direito agrário, ele procura estimular o cooperativismo e o associativismo, sabe? Que são formas não empresariais. Sabe? Então, acredito que isso demonstra que não necessariamente a atividade agrária tem que ser empresarial. E o último instituto aí que podemos falar é o dos contratos agrários. Sabe? São os contratos, segundo o Estatuto da Terra, que se relacionam com o uso e posse da terra para fins agrários. Sabe? E aí o Estatuto da Terra, ele enumera aí dois contratos agrários típicos dentro dessa perspectiva. Sabe? Um é a parceria rural, e o outro é o arrendamento rural. O arrendamento agrário. Sabe? Bem, resumindo aí essa segunda parte da aula, né, nós falamos aí de alguns institutos. Um é a posse agrária, distinta da posse civil. O outro é o uso campeão agrária, a decorrência aí dessa posse agrária. O estabelecimento agrário pode eventualmente existir, nem sempre. Para existir, depende se há realmente uma empresa agrária. Empresa agrária é distinta lá da empresa rural, que fala lá no Estatuto da Terra. Sabe? Essa empresa agrária, eu entendo que nem sempre ela existe. Alguns entendem que toda atividade agrária é exercida sob forma empresarial. Não concordo. Sabe? Se essa empresa agrária for realmente verificada, ainda cabe aí a faculdade do produtor decidir se inscreve ou não como empresário. Sabe? E, por fim, aí, os últimos institutos são dos contratos, o Instituto dos Contratos Agrários, que, pelo Estatuto da Terra, visa disciplinar aí os contratos que tratam do uso e exploração de terras agrárias. Chamo aí, então, no momento, a segunda pergunta. Professor, meu nome é Kleber Vieira. Qual a diferença entre arrendamento rural e a parceria rural? Boa pergunta, né? Já dentro do tema aí que nós estamos tratando, dos contratos agrários. Sabe? A diferença básica aí do arrendamento rural para a parceria, do arrendamento para a parceria, é que no arrendamento o uso e exploração do imóvel é cedido mediante a contrapartida do pagamento de um aluguel fixo. Enquanto que na parceria, o uso específico do imóvel rural é cedido a outro mediante partilha, o pagamento, no caso, é feito com a partilha dos produtos auferidos com atividade agrária, com a partilha dos riscos. Então, o arrendamento parece muito com um contrato de locação, né? É uma forma de locação, até no Código Civil Antigo falava em locação de prédio rural, enquanto que a parceria aí se aproxima um pouco do contrato de sociedade, sabe? Porque envolve uma divisão aí dos riscos e dos produtos possivelmente oferidos com a atividade agrária naquele imóvel, que é objeto do contrato. Bem, tem aqui algumas anotações, veio aqui outras diferenças. Essa diferença que eu falei é a mais perceptível, né? Que no arrendamento você tem um recebimento de aluguel e na parceria tem a partilha dos frutos, sabe? Essa é a diferença mais evidente, sabe? Só que não é a única, sabe? Há outras diferenças aqui.
O arrendamento e a parceria são contratos agrários típicos. Então, aí, o que são esses contratos agrários típicos? São os que estão expressamente previstos na legislação, no caso, o Estatuto da Terra. E aí o Estatuto da Terra, quanto ao arrendamento rural, fala que ele visa aí o ceder de uma pessoa para outra o uso e gozo de um imóvel para nele ser exercida atividade agrária. Enquanto que para a parceria fala aí em ceder o uso específico, né? Você vê que há uma diferença sutil aí. No arrendamento é o uso lá da terra e o outro o uso específico do imóvel. O que isso significa? Veja bem, no contrato de arrendamento rural são cedidos o uso e gozo do imóvel, de modo que o arrendatário tem uma liberdade maior de decidir qual forma de exploração ele vai dar ao imóvel, qual atividade agrária ele vai dar ao imóvel. Você arrenda lá a terra, né, e aí ele vai ter a autonomia dele lá para decidir como que vai ser essa exploração. Já na parceria, quando fala lá é cedido ali o uso específico do imóvel, já está voltado aí para determinada, já tem alguma atividade agrária já em mente, né? Então, o parceiro outorgado, ele tem aí uma liberdade menor, sabe? Até porque ele vai ser parceiro da outra pessoa, sabe? Porque ele está cedendo o uso do imóvel, sabe? Então, eu notei aqui que a parceria é cedida apenas o uso específico do imóvel, ou seja, um uso já voltado para determinadas atividades agrárias, conforme estipulado com o parceiro outorgante. E até por isso é chamado de parceria, mostrando que há algo mais do que no outro contrato, que é o de arrendamento. Outras diferenças aqui, mas acabou que ao responder a pergunta já falei, né? O pagamento do arrendamento é ajustado em quantia certa, com um valor certo, enquanto que na parceria, parceiro outorgante e parceiro outorgado partilham os resultados obtidos. Isso acabou que eu já tinha falado. E a questão dos riscos também. No arrendamento, os riscos correm por conta do arrendatário, enquanto que na parceria rural os riscos correm por conta das duas partes, podendo eventualmente haver resultados a partilhar ou não. Esses dois contratos, agora, prosseguindo aí, já saindo da pergunta, esses dois contratos são chamados contratos agrários típicos. Eles, típicos ou nominados, a legislação tipifica esses contratos, fala os requisitos deles e, inclusive, nomina-os, dá esses nomes, arrendamento e parceria. Há possibilidade aí de outros contratos agrários também, são os contratos agrários atípicos. O Estatuto da Terra cuida aí, basicamente, cuida desses dois, do arrendamento e parceria, mas fala lá que se bolarem qualquer outra forma de contrato agrário envolvendo uso e posse de terra, as normas previstas ali para o arrendamento e para a parceria são aplicáveis a esses outros contratos também. Bem, a legislação agrária ela visa disciplinar esses contratos, tendo em vista aí três aspectos. Primeiro, da função social da terra. Aí a gente acaba visualizando aí princípios, né? Na segunda aula falando dos princípios que se aplicam aqui na disciplina dos contratos agrários. Primeiro, da função social da terra. Segundo, da proteção à parte mais fraca. A gente vai ver aí no arrendamento e na parceria, dos contratos agrários em geral, que a legislação procura proteger a parte mais fraca. E terceiro, o desenvolvimento social e econômico do currículo. Os contratos, a normatização dos contratos são feitas, a normatização que a lei impõe é feita tendo em vista esses três limites. Assim, acaba que a legislação estabelece limites, por exemplo, a retribuição do aluguel ou arrendamento. Ela impõe limites também aos percentuais para a partilha dos frutos. No arrendamento também, e também na parceria, há limites quanto aos prazos mínimos desses contratos. Tudo tendo em vista os princípios da função social da terra, proteção da parte mais fraca, e o progresso socioeconômico da pessoa que vive no campo. Sim, por exemplo, no arrendamento a gente tem os limites previstos ali no artigo 17
do decreto 59566 de 1966, esse decreto regulamenta aí essa parte do Estatuto da Terra. E na parceria os limites constam no artigo 35, sabe? Numa escala de 10% a 75%, conforme a participação do parceiro outorgante com mais ou menos bens na parceria. E, por exemplo, olha só, artigo 35 fala lá, na partilha dos frutos da parceria, a cota do parceiro outorgante não poderá ser superior, estabelece um limite máximo, sabe? Visando proteger a parte mais fraca, não poderá ser superior a 10% quando o outorgante concorrer apenas com a terra nua. Ele dá apenas lá a terra nua, sem benfeitoria, sem acessões, para o outorgado, para o parceiro outorgado, sem ter atividade agrária. Então, o outorgante, no caso, a partilha dele vai no máximo 10%. Ele não pode fixar mais do que isso no contrato, sabe? E vai estabelecendo, a lei estabelece vários percentuais, no inciso 2, 20% quando concorre com a terra preparada e também com a moradia. 30% quando concorre com a terra preparada, moradia e benfeitorias, sabe? Tipo galpões, banheiro para gado, cerca, sabe? 50% até chegar em 75%, sabe? Nas zonas de pecuária ultra extensiva aí, em que for usado animais, em que forem os animais para cria em proporção superior a 25% do rebanho, sabe? Então, você tem percentuais aí de 10% a 75%, conforme o que o parceiro outorgante está cedendo ao parceiro outorgado. Isso aí visando proteger a parte mais fraca, sabe? Como a gente falou, a legislação agrária cuida também de estabelecer prazos mínimos para esses contratos, sabe? E falar que esses contratos podem ser por prazo indeterminado, mas aí esse indeterminado não pode ser menos que 3 anos. Isso aí está no decreto regulamentar citado, no artigo 21, presume-se contratado pelo prazo mínimo de 3 anos o arrendamento por tempo indeterminado. E outra norma de proteção, os prazos de arrendamento terminarão sempre depois de ultimada a colheita, inclusive de plantas forrageiras, cultiváveis, etc. Ou seja, não manda o contrato terminar antes dessa colheita, sabe? Exatamente para proteger a parte mais fraca. Você está lá, fez toda a atividade agrária e de repente vai ter que sair bem no momento da colheita e perdê-la, sabe? E o decreto regulamentar, no artigo 13, inciso 2, traz também aí prazos mínimos para os contratos agrários em geral. Prazos mínimos aí de 3 anos, no caso do arrendamento, em certa situação de arrendamento, 5 anos, aqui. Na verdade, é conforme o tipo de atividade agrária exercida. Sabe? Fala aqui, 3 anos nos casos de arrendamento em que ocorra atividade de exploração de lavoura temporária ou de pecuária de pequeno e médio porte, ou em todos os casos de parceria. Sabe? 5 anos, casos em que o arrendamento ocorra para a exploração de lavoura permanente, ou seja, o cara precisa de um prazo maior. Sabe? Então, a lei já dá essa proteção para ele, impede que o contrato estipule prazo menor do que esse. Chegando até a 7 anos no caso de atividade de exploração florestal, porque vai precisar aguardar a árvore crescer, chegar ao tamanho certo para o corte. Bem assim, vamos chegando ao final dessa aula, né, no qual tratamos aí dos institutos agrários, institutos relacionados com a terra, né? A gente viu aí o imóvel agrário, sabe, as classificações deles, sabe? Institutos relacionados com as condutas humanas ligadas às atividades agrárias, no caso a gente viu aí os contratos agrários, sabe? A empresa agrária, sabe? E nesse contexto aí de tanto institutos relacionados com a terra, mas com a conduta humana, a gente viu aí todo esse leque de institutos jurídicos agrários, sabe? Faltam ainda, no caso, né? A gente falou, a reforma agrária, a política agrária e as terras estatais. Aí, isso fica para a próxima aula. Então, agradeço aí a paciência do telespectador. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br.